O professor Alexandre Magalhães é um dos especialistas quando se trata de redação. Ele alerta que todo cuidado é importante na hora de redigir um bom texto. No momento da prova, é inevitável a necessidade de se preocupar muito com o recorte do tema. A proposta é sempre um recorte de uma situação da realidade ou uma demanda muito específica dentro de um eixo e manter-se fiel a essa demanda, obediente a ela ao longo do texto inteiro, é um dos pontos principais. Então, chegou para fazer a prova, marque as palavras-chave que estão dentro do tema para que você consiga se manter fiel a elas ao longo de toda a produção. Isso vai praticamente decidir o resultado. É o que define a qualidade da redação. Mais do que a qualidade gramatical, mais até do que a própria organização do texto, é a obediência ao tema. Um dos critérios principais. E talvez, logo depois desse, o cuidado em se manter mais ou menos alinhado ao que a banca espera na produção. Existe uma expectativa. O texto não é totalmente livre. Então, as linhas argumentativas que o texto de apoio sugere, ou seja, as áreas que eles mostram, o tipo de notícia que é organizada ali, é a base sobre a qual você precisa desenvolver. Ou seja, siga já a direção que esses textos tenham delimitado e procure trazer em pelo menos um dos parágrafos algo vinculado a isso. Estar sempre antenado com tudo o que acontece para ter conhecimento sobre diversos fatos pode ajudar quando o estudante se deparar com o tema da redação. Na verdade, todos os temas de Enem, ao longo dos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, nascem de projetos de lei. Ou seja, a situação já está sendo discutida no Senado, já existe algum debate sobre ela na Câmara, e então, para trazer mais visibilidade para a causa, isso se torna o tema do Enem. Então, não há tema, vamos dizer, imprevisível, não há tema absurdo. Basta você pesquisar um pouquinho na página do Senado ou na página da Câmara, do TJ, você consegue alinhar mais ou menos que tipo de tema pode aparecer. Então, o que define o ponto decisivo é o que está no top de discussão política, não necessariamente das atualidades, certo? É um dos primeiros pontos, né? E, claro, é o nível de visibilidade que o Poder Legislativo e Executivo querem dar para determinado assunto. É uma prova política, isso é inegável, e isso determina os rumos do que a gente precisa estudar. Em tempos de rede social e de discussão política bastante polarizada, os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio precisam saber dosar na hora da redação. Talvez dois dos pontos mais perigosos nessa matriz ideológica, digamos, da opinião, né? Na carga da opinião no texto, é o cuidado com a polarização. É desagradável, não deve aparecer, então os extremismos não são bem-vindos e expressões como sempre, nunca, todos, jamais estão abolidas, não devem ser usadas e, evidentemente, o desrespeito aos direitos humanos diminui a nota, não anula, mas diminui, afeta várias das competências. Então é importante tomar cuidado para não esbarrar nessas questões. Fora isso, o texto pode ser produzido com qualquer viés. Basicamente, as dicas repassadas para desenvolver uma boa redação no Enem relembram tudo aquilo que o estudante aprendeu na sala de aula. Agora é pôr em prática. Ter a estrutura marcada da introdução, do desenvolvimento e da conclusão é um dos critérios básicos do texto dissertativo. Ter isso bem delimitado é fundamental. Ter uma introdução que contextualize e problematize o tema, porque mostrar que o tema é um problema é um aspecto fundamental. Ter um desenvolvimento que, claro, expanda as teses e consiga trazer causas, análises em torno do problema. E, evidentemente, para o Enem, uma conclusão que desenvolva uma intervenção. Os alunos são obrigados a lançar uma proposta, uma suposta saída para o problema que está sendo travado ali.